Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos ler ainda o livro de Gênesis, capítulo 42, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, caso seja hoje o seu primeiro dia aqui no canal, eu peço que você volte no canal e veja os vídeos anteriores para que você se familiarize com a história que está sendo narrada aqui nessa leitura. E caso não seja o seu primeiro dia aqui no canal, mas você não assistiu todos os vídeos, eu peço também que você volte no canal e assista todos os vídeos, sabe? Porque o objetivo desse canal aqui é você criar familiaridade com a palavra do Senhor. Sabe, o objetivo desse canal é que você possa todos os dias ter um horário, todos os dias ter um compromisso em ler, em meditar na palavra de Deus. Tá bom? Hoje eu vou começar mais uma vez com uma oração e para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor nos mostre realmente o que contém aqui na palavra dele para nos edificar. Amém? Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que se renovou mais uma vez. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor nos mostre, Senhor, para a direção que estamos indo, Pai, se é a direção correta, se é a direção que o Senhor tem realmente para nossas vidas, Pai. Então, Senhor, nos mostre verdadeiramente o que devemos viver. Nos mostre nessa palavra, Senhor, o que José aprendeu, o que os seus irmãos aprenderam, Pai. Pois nós queremos aprender com o Senhor. Então, Pai, nos ensine em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais a leitura desse capítulo, Gênesis, capítulo 42, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Vamos lá, diz assim: Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Versículo 5. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José, governador do Egito, e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram. Eles perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiãos. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Versículo 10. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade nós, seus servos,
Éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Versículo 15. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo, os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se não, mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Versículo 20. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse: não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir e agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Versículo 25. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido, e em segredo devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e tremendo disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco. Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo que havia acontecido com eles. Versículo 30. Disseram: o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco e o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo e saberei que são homens honestos e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Versículo 35. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada saco havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais.
Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Amém? Então essa foi a leitura do Gênesis capítulo 42. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender dessa história. Sabe, o que você pôde extrair, o que te tocou, qual o versículo que você fala, esse versículo aqui realmente me marcou. Então coloque aqui nos comentários o que você pôde entender, tá bom? Tá sendo muito agradável, tá sendo muito bom poder ler os comentários que estão sendo colocados aqui. E caso você não tenha conseguido entender, caso você não tenha conseguido extrair nenhum ponto, eu vou deixar alguns aqui para sua reflexão e aí eu quero o feedback seu sobre esses pontos que eu vou falar. Se fazem sentido para você ou não eles. Se você consegue agora enxergá-los no texto ou não. Então, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que Jacó ele manda buscar o alimento. Sabe, quando ele ficou sabendo que na terra do Egito havia alimento, ele não simplesmente quis se mudar para lá com toda a sua família, com todos os seus parentes. Ele mandou que o alimento fosse buscado. Sabe, então, quando ele ouviu os boatos de que tinha comida no Egito, ele não foi simplesmente para lá. A gente vê que Abraão, quando ele teve também uma época de seca, ele foi para o Egito, sabe? E chegando no Egito, ele precisou mentir que Sara era sua irmã, ele precisou mentir por medo ali dos egípcios o matarem. Mas aqui não, Jacó ele pede que os seus filhos fossem até o Egito buscar. Então Jacó, ele pede para ir lá buscar somente o alimento, mas ele permaneceu na terra que Deus tinha pedido para ele estar. Ele permaneceu no lugar que o Senhor havia prometido que era para eles. Tá bom? Então, o que eu quero que você pense é que se você tem saído da posição que o Senhor te coloca por fome, por medo ou por outras distrações que a vida nos oferece. Tá bom? Aqui havia uma fome no momento e ele podia muito bem falar: opa, vou pegar tudo isso aqui e vou mudar para o Egito. Não, ele pede para buscar o alimento, mas ele ia continuar no lugar que o Senhor o colocou. E o outro que eu marquei aqui é: o sonho se cumpre de uma forma natural. Sabe, a gente vê que José ele via ali o seu feixe em pé e os outros 11 feixes se curvando a ele. E a gente vê que aqui, ao chegar no Egito, a primeira coisa que os seus irmãos fazem é se curvarem perante José. Mesmo sem saber quem ele era, mesmo sem saber que era seu irmão que tinha sido vendido por eles, sabe, como escravo, mas eles estavam ali, curvados perante José, sabe? Então, os sonhos de Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida, talvez a gente não entenda no começo. Talvez a gente não entenda quando a gente sonha, sabe? Mas quando o tempo vai passando, quando os anos vão passando, a gente pode entender o que realmente o Senhor tem para nós. Amém? Então, e o último que eu marquei é que se submeter quando não temos escolha fica fácil. Por quê? A gente vê que os irmãos de José, eles não tinham opção. Sabe, José não dá uma segunda opção para ele. A única opção era eles voltarem lá em Canaã e trazer o seu irmão mais novo até o Egito. Sabe, então aqui como eles não tinham uma segunda chance, José não falou ou faz isso ou faz isso. Não, José deu uma única ordem.
Vocês precisam ir ao Egito e trazer o seu irmão mais novo para provar que vocês realmente são honestos, que vocês não são espiões, sabe? E ainda como garantia deixaram seu irmão Simeão, sabe? E aqui a gente vê, quando a gente não tem escolha, não temos uma segunda opção, a gente se submete, sabe? Muitas vezes a gente se submete sem querer, sem ser o nosso desejo, sabe? E o Senhor quer que a gente se submeta a Ele, o Senhor quer que a gente obedeça a Ele, sabe? Só que por que a gente não obedece? Porque tem a segunda opção, que é fazer a nossa vontade. E fazer a nossa vontade muitas vezes é muito mais agradável do que se submeter a Deus, sabe? Então eu quero que você pense aí. Você tem se submetido de uma forma voluntária ou quando há mais de uma opção, você pensa, você coloca aí na sua balança o que é melhor, o que é mais proveitoso para você. Então pense aí, porque os irmãos aqui precisaram se submeter por não terem escolha, não terem segunda opção. Então esses foram os pontos de hoje. E eu quero que você deixe aqui o seu feedback, se fez sentido para você ou não. Deixe um retorno aqui nos vídeos, se fizeram sentido para você ou não. Amém? Então, se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva. Por quê? Para que a gente possa juntos atingir mais pessoas. Para que a gente possa junto ser um canal mais relevante e tocar mais pessoas para se familiarizarem com a palavra do Senhor. Não é para estudar a Bíblia a fundo, não é para se tornar um teólogo, não. É para se familiarizar com a palavra de Deus. E se você chegou até aqui também, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas de uma forma automática. Tá bom? E também, se você está perdendo os nossos vídeos, ative o sininho de notificações. Chega de perder um dia, chega de passar um dia sem ler a palavra de Deus. Então ative o sininho de notificações para que você tenha esse alerta, para que você tenha esse compromisso de durante o dia inteiro poder tirar um momento para ler, para meditar na palavra de Deus. E se esse conteúdo te edificou, envie para alguém, para que uma pessoa também venha ser atingida, venha ter a oportunidade de se familiarizar com a palavra de Deus. Então esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos na próxima.